Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos hoje aqui na redação do Globo, no centro do Rio de Janeiro, como em todas as terças-feiras, para um papo sobre os assuntos quentes da semana. A ideia é a gente analisar, destrinchar, opinar, dar os bastidores de temas que vão da política nacional à política internacional, meio ambiente, sociedade, economia e outras coisas. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde das terças-feiras no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de áudio. Hoje, eu e o Gabeira vamos conversar sobre dois assuntos. Primeiro, a gente vai falar sobre o novo embate entre as duas figuras mais populares do governo, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro. Na semana passada, o ambiente no governo ferveu depois que o presidente Bolsonaro sugeriu que poderia tirar do ministro Moro a parte mais vistosa do ministério dele, ou seja, aquela que trata de segurança pública. E ontem eles falaram pediram para mim a possibilidade de recriar o Ministério da Segurança, tá certo? Isso é estudado com o Moro, lógico, o Moro deve ter conta, né? Mas é estudado com os demais ministros. O Bolsonaro recuou, mas a temperatura nos bastidores do governo ainda é alta. E o segundo assunto de hoje é o avanço do coronavírus, cujo primeiro caso confirmado aconteceu no dia 20, segunda-feira passada, na China, e ontem, dia 27, uma semana depois, a OMS passou a classificá-lo como um vírus de risco elevado em risco mundial. Já são 106 mortos, enquanto a gente grava aqui na terça de manhã, e 4 mil infectados só na China. E o mundo está em alerta. Bom, Gabeira, vamos começar com essa nova colisão entre o presidente Bolsonaro e o ministro da Justiça. Alguns ministros, como o ministro Augusto Heleno, foram para o Twitter botar panos quentes. O Bolsonaro depois recuou, dizendo que não vai mexer no Ministério da Justiça, embora tenha feito questão de dizer que, no momento, ele não vai mexer, deixando sempre uma janela aberta para alguma coisa. A chance no momento é zero. Tá bom ou não? Tá bom, né? No momento não sei amanhã. A política tudo muda, mas não há essa intenção, de dividir. Mas o fato é que a chapa esquentou na semana passada. O que todo mundo continua se perguntando, Gabeira, eu acho que são 3 coisas. Se o Moro ainda suporta e até quando essas humilhações públicas, se o Bolsonaro vai nomeá-lo para o Supremo e se o Moro vai disputar a eleição de 2022 contra o próprio Bolsonaro. Como é que você responderia a essas perguntas, que eu acho que são as grandes perguntas? Eu acho que a questão do Moro é uma questão também programática. Se você examinar a história do choque, ou pelo menos da divergência interna no governo, você verá que o Moro, quando fez o acordo para entrar no governo, ele tinha uma perspectiva de complementar o trabalho da Lava Jato. Ele escreveu: fui convidado pelo senhor presidente eleito para ser nomeado ministro da Justiça e da Segurança Pública na próxima gestão. Após reunião pessoal, na qual foram discutidas políticas para a pasta, aceitei o honrado convite. A perspectiva de implementar uma forte agenda anticorrupção e anticrime organizado, com respeito à Constituição, à lei e aos direitos, levaram-me a tomar esta decisão. É o que ele sempre diz, né? Ele dizia, não, a Lava Jato teve um papel, mas ela não pode ir muito adiante se você não tiver complementação no nível do governo e do parlamento. Então, o primeiro ponto que o Moro perdeu foi a questão do COAF. Faz parte, o governo fez uma proposta legislativa, foi colocada no Congresso, houve uma votação, por uma maioria apertada, se decidiu pela volta do COAF ao Ministério da Economia. Embora eu não tenha gostado, evidentemente, da decisão, nós respeitamos a decisão do Parlamento. O modelo da Lava Jato era, de uma certa maneira, a integração de Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público. Quando o COAF foi deslocado e, de uma certa maneira, mudou até de nome e tal, e houve também aquela decisão do Toffoli de suspender as investigações,
A decisão do ministro Dias Toffoli suspende investigações do Ministério Público e processos no país que tenham como base dados bancários e fiscais compartilhados pelo COAF, pela Receita Federal e pelo Banco Central sem autorização da Justiça e para fins penais. Perdeu-se uma perna da própria Lava Jato, né, e do esquema mental que ele tinha. Então isso já foi um baque, né? E outras coisas foram surgindo, né? Outros episódios foram surgindo, sempre ligados àquele aspecto programático. E, no momento, eu tenho a impressão de que o aspecto eleitoral começa a pesar, tanto do lado do Bolsonaro quanto do lado do PT. Ambos começam a ver o Moro como uma pessoa que pode capitalizar a redução dos índices de crime. Então, seria um candidato muito difícil, tanto para o PT quanto para o Bolsonaro. Dentro desse espírito que eu acho que o Bolsonaro lançou, é uma espécie de balão de ensaio. O Bolsonaro está aprendendo muito isso. Se vou fazer, espera a repercussão, assim, voltei atrás, né? E quantas vezes ele já não fez isso ao longo do governo? O que me impressionou, que aliás me impressiona desde o ano passado, é que tão cedo ainda, desde o início do governo, o Bolsonaro se mostrou incomodado, desconfortável com o tamanho do Moro. Quer dizer, é como se ele não tivesse avaliado o tamanho do Moro ao convidá-lo. Quer dizer, ele desde o início, ele se mostra preocupado com a concorrência do Moro em 22, porque além da... Tem uma irritação com o Moro, que é a irritação do Moro querer levar adiante investigações que podem, por exemplo, prejudicar o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, o senador, mas também tem uma outra coisa muito visível, que é esse temor que o presidente revela da concorrência com o Moro em 22. Eu acho o seguinte, essa formulação tua, o medo do tamanho do Moro, eu vou te dar uma interpretação de um político, né? Sim. Que é de uma visão política. A pessoa não avalia mal o papel do outro. Ela avalia mal o seu próprio papel. Quer dizer, o Bolsonaro não dimensionou mal a grandeza do Moro. Ele dimensionou mal a sua própria grandeza. Ele achou que conseguiria levar isso sem grandes problemas. Mas você sabe como é. O presidente, ao longo do caminho, também se desgasta, né? E vai se desgastando, vai perdendo um pouco de força. Eu acho, para completar o processo, eu acho que a melhor solução para ambos, né? Não sei se, pelo que o Moro declara, seria ele ir para o Supremo. Sim. Eu fico honrado com o que o presidente falou, né? Mas, assim, não tem a vaga no momento. E quando surgir a vaga, vai se avaliar. O presidente vai avaliar se ele vai manter o convite. Eu vou avaliar se eu vou aceitar o convite. Meu trabalho hoje é desempenhar minhas funções dentro do Ministério e fazer um bom trabalho na área de Justiça e Segurança Pública. Quer dizer, o Bolsonaro, o que o Bolsonaro prefere? Um adversário extremamente difícil para ele, ou um ministro do Supremo que não seja terrivelmente evangélico. Ele vai ter que fazer essa avaliação. Ele colocando o Moro na vaga do ministro Celso de Mello, que em novembro completa 75 anos, ele, de fato, ele elimina por hora esse problema. E o Moro, a força que ele possa ter diante da opinião pública e tal, ele no Supremo será 1 entre 11, então claro, não muda tanto. E óbvio que para o Moro ele pode aceitar e ainda assim, em 2021, largar o Supremo num ato inédito e tal. Mas ia ser mais difícil. Muito difícil. Ele isolaria o Moro. Seria, talvez, politicamente, a melhor saída para ele. Tem uma coisa interessante a anotar nesse não sei se para o próprio Moro também, em termos de projeto de vida. Sim. Né? Sim. Aí tem que entender, porque o Moro é um sujeito que exatamente, tem que ver o que ele quer. Por exemplo, ele também sabe jogar, fazer pequenas jogadas para conseguir o que ele quer. O que eu quero dizer com isso? Na semana passada, horas depois do Bolsonaro ter dito que ia tirar o ministério dele, ele entra no ar com uma conta de Instagram, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Só que eu apurei com pessoas ligadas a ele que no ano passado
a assessoria mais próxima dele sugeriu a ele que ele tivesse uma conta no Instagram para divulgar os atos do Ministério da Justiça. E ele disse não. E aí, do nada, ele surge com aquilo. Quer dizer, ele também joga um xadrez. Claro. Então, o que o Moro quer quando ele joga o xadrez? Ele quer apenas manter-se com força para continuar atuando, ou ele tem uma pretensão maior? O Moro tem um lado de esfígio que você não sabe exatamente identificar se ele quer realmente o Supremo, como o coroamento de uma carreira de juiz, ou se ele tem outras ambições. Eu acho que isso tem uma interrogação aí. Ou talvez tenha as duas. Por exemplo, quando ele lança a conta no Instagram, está dizendo o seguinte: olha, se eu perder o cargo, eu já começo a minha campanha aqui. Sim, sim. Não é? Então ele também trabalha com alternativas e tal. Acho que o último problema que houve entre os dois, e um problema que está se desenrolando também no Supremo, é essa decisão sobre o juiz de garantia. Sim. O presidente Jair Bolsonaro deixou no texto a criação da figura do juiz das garantias. Na prática, a lei exige que 2 juízes atuem em cada processo. Um no andamento da ação, cuidando de aprovar medidas cautelares, quebras de sigilo, homologar delações e outras iniciativas necessárias à investigação. E outro para dar a sentença. Hoje, um só juiz cumpre os 2 papéis. O Bolsonaro sancionou, o Moro tinha uma posição contrária por achar, no mínimo, inviável, né? A questão do juiz de garantias. Né? A ideia é bonita, né? Um juiz para investigação e um juiz para ação penal. O grande problema é que 40% das comarcas no Brasil, segundo cálculos do... 40%, segundo o CNJ, tem um juiz. Como é que vai funcionar? E agora houve um bloqueio no próprio Supremo. Então, essa batalha entre os dois também continua. Quer dizer, o que está em jogo também, além dessa questão da presidência, além da questão da vaidade, são programas, perspectivas de combate à corrupção, entende? Que passam por visões diferentes, né? A do Bolsonaro é muito mais influenciada pela Câmara e pelo Senado. Sim. E pela política do que a do Moro, né? Além do mais, o Bolsonaro passou por uma dificuldade com o filho, né, que também tem repercussão no seu posicionamento nesse campo. Flávio Bolsonaro é investigado pelo Ministério Público Estadual, suspeito de ficar com parte dos salários de funcionários de seu gabinete, quando era deputado estadual no Rio. Deixa eu voltar aqui no outro ponto que o Moro deixa meio nublado sobre exatamente o que ele quer. Segunda-feira, ontem, ele deu uma entrevista à Rádio Jovem Pan em que perguntaram, novamente, porque essa pergunta já tinha sido feita a ele, mas enfim, se ele apoiaria o presidente Bolsonaro em 2022. E aí ele responde literalmente o seguinte: eu, como ministro, tenho que apoiá-lo. Bom, eu, como ministro, tenho que apoiá-lo. Se ele não for mais ministro, não terá que apoiá-lo. Quer dizer, as palavras do ministro Sérgio Moro são muito bem colocadas nesse sentido. Ninguém pode lá na frente falar, mas você disse que apoia. Não, eu disse, enquanto ministro do governo dele, o apoiaria. Exatamente. Não sou mais, fui demitido, fui não sei aonde. E eu, como ministro, não posso criticá-lo publicamente. Exato. Agora, se ele deixar de ser ministro, ele pode criticar. Repare que eles não se falaram pelo telefone, e isso está público, desde a semana passada. Vão agora se encontrar quando o Bolsonaro retorna ao Brasil da viagem à Índia. Quer dizer, isso mostra que o mal-estar é real. Isso reforça, né? Eu acho que o Bolsonaro teve uma atitude de balão de ensaio e teve um comportamento que eu acho que está ficando comum também entre os líderes brasileiros. Quando a coisa não dá certo, você culpa a imprensa. Eu quero falar com vocês, mas a Associação Nacional de Jornalismo diz que quando eu falo, eu agrido vocês. Sim. Então, outro dia eu estava para escrever um artigo para o Estado de São Paulo, no aniversário do Estadão, sobre a função da imprensa. E você sabe, desde menino que eu falo disso e tal, função educativa, não sei o quê, mas existe uma função na imprensa que cada vez é mais importante, é dizer saco de pancada. Quando o bode expiatório. Quando você não tem mais, não, isso é a imprensa, porque inventou essa imprensa, essa extrema imprensa, toda essa coisa. Embora eu acho que cada vez mais eu como jornalista tenho que admitir, isso esteja colando na opinião pública. Esse discurso anti-imprensa hoje um recurso de políticos no mundo inteiro e que cada vez mais tem eco, porque com as redes sociais e eles colocam fake news no ar, eu digo os políticos e tal, em relação à imprensa e
você tem ali uma reverberação na opinião pública. Também tem uma coisa que a minha experiência com o interior do Brasil mostra, Sim. Que a culpa não é só da imprensa aqui nesse caso. A culpa é da realidade, entende? As pessoas, você ouve, por exemplo, falando com uma mulher no interior, por que a senhora não vê mais televisão? A senhora via quando tinha chance e tal. Só notícia ruim. Chegou a hora da gente falar do coronavírus. Gabeira, aliás, no episódio que a gente gravou na terça-feira passada de manhã, ele já tinha se mostrado preocupado com o vírus, que tinha sido identificado pela primeira vez, horas antes, na China. Nada melhor do que começar com o Gabeira para falar disso. Antes, deixa eu só pontuar aqui para as pessoas que, na semana passada, a OMS tinha dado informações que o coronavírus, era de risco moderado para a expansão mundial. E ontem, a OMS assumiu que errou na avaliação inicial e qualificou já como um risco elevado. Já tem um número inédito na história da humanidade, 50 milhões de pessoas confinadas na China. O regime comunista chinês tomou uma decisão sem precedentes. Proibiu a partida de todos os trens e aviões de Wuhan e bloqueou também as rodovias. Na cidade de Wuhan, os carros também foram proibidos de circular e 56 milhões de pessoas estão isoladas. Com o que a gente deve se preocupar mais, Gabeira? Eu acho que a situação na China é muito difícil. Agora já houve também, Hong Kong passou a ter uma medida de proteção. Eu acho muito difícil que o vírus não se expanda. Entende? Pode ser que a expansão dele seja moderada. Pode ser maior ou menor que o SARS, né, que é o outro vírus. Essa família coronavírus, né, ela é muito comum. Está presente em animais, às vezes ataca crianças, ataca de várias maneiras com diferentes intensidades. Mas essa espécie, essa cepa, é uma especial. Eles não sabem ainda de onde veio. Supõem que venha de um animal, entende? Esse vírus causa uma pneumonia forte. Alguns sintomas apresentados pelos pacientes são tosse, febre, problemas respiratórios. O Brasil, por incrível que pareça, está sofrendo muito. As grandes empresas brasileiras sofreram muito. Talvez essa situação possa se normalizar e essa perda seja apenas momentânea. As empresas, as bolsas. As ações das empresas siderúrgicas, grandes exportadoras de minério para a China, foram as que mais puxaram o índice para baixo. A Vale e a Petrobras, duas das maiores empresas que compõem o Ibovespa, perderam juntas só nesta segunda-feira 34 bilhões de reais em valor de mercado. Ou recuperando. As bolsas, na verdade, elas e os mercados financeiros na segunda-feira agiram como agem em qualquer desses momentos de crise. Na dúvida, jogam os mercados para baixo e depois eles vão ver. Eles não têm... A dúvida ainda é muito grande. Se instalou dúvida, vende as ações e cria-se o pânico. Agora, me parece que é certo, dado que a segunda maior economia do mundo vai sofrer, pelo menos por alguns meses, que a economia mundial vai sofrer. Num mundo globalizado, entende? Tudo isso repercute muito, né? A intensidade econômica e o que eles vão gastar também no combate. Quer dizer, a ideia de construir um hospital em 10 dias é uma ideia também inédita no mundo. Você construir um grande hospital em 10 dias, né? Ele vai ficar aos arredores da cidade de Wuhan. O prédio vai ter 25 mil metros quadrados e 1.000 leitos. Os operários para isso estão trabalhando 24 horas por dia sem parar. Uma ideia que, aliás, fascina os brasileiros. É sempre bom ter uma meta desse tipo quando tem tragédias, mas é sempre bom lembrar que na China não tem TCU, é uma ditadura e tudo consegue ser mais rápido, né? Muito mais rápido, exatamente. Atropela tudo. Isso. Embora, como eu te disse, países democráticos são relativamente rápidos também, como o Japão, né? Às vezes constrói uma ponte 14 dias, 15 dias. Tudo também depende de uma certa eficácia, né? E na inexistência de uma corrupção muito aguda, né? Como nós às vezes temos nos aditivos, essas coisas. Voltando ao Brasil, né?
É necessário realmente que haja um controle maior. Aparentemente, pelo menos o que eu apurei até hoje de manhã, é que, e isso é talvez preocupante, que o Ministério da Saúde ainda não tomou ali, não tem um plano de ação para o caso de o vírus realmente se instalar no Brasil, for detectado alguém contaminado, ou se, num cenário mais catastrófico, se começarem a ter casos aqui no Brasil e morte. Quer dizer, o Ministério da Saúde ainda até hoje, terça de manhã, não tem um planejamento preparado. Aguarda para os próximos dias isso. E nem as fronteiras, os aeroportos, por enquanto não tem nada. O Brasil está tratando isso ainda como vendo pela televisão. Bom, aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, afirmou ontem que ainda não há necessidade de uma triagem obrigatória nos aviões e navios que chegam do exterior. A Anvisa diz que, por enquanto, só será feita a triagem quando houver relato de passageiro ou tripulante que tenha passado recentemente pela China e que apresente sintomas da doença. Mas o primeiro passo o Brasil já deu, entende? Quer dizer, que é comunicar os postos de fiscalização. Agora, a comunicação aos postos de fiscalização é para você fazer um trabalho, eu acho, né? Para você fazer um trabalho realmente adequado, você tinha que medir a temperatura de todo mundo que chega. Interessante. Se uma pessoa chega com 40 graus de febre, 39 graus de febre, ela pode ter várias coisas, entende? Mas ela já passa a ser uma pessoa a ser monitorada, né? E isso é difícil fazer. Mas deve ter equipamentos capazes de você detectar a temperatura sem necessariamente parar todo mundo e colocar o termômetro embaixo do braço, né? Eu temo isso também porque você vê a naturalidade com que, de uma certa maneira, foi vivida essa crise da água do Rio de Janeiro. Sim. Essa é uma questão biológica. Exato. Não é séria. E ontem, eu vendo as imagens das cisternas do Guandu, de onde, por onde passa a água, os lugares são abandonados, são sujos, entende? Quer dizer, nós vivemos dificuldades, quer dizer, um mundo em que você tem vírus. Já em São Paulo, há tempos eu ia lá fazer uma matéria sobre as superbactérias. Já encontramos várias superbactérias no Brasil, entende? As bactérias resistentes que não há antibiótico que consiga detê-las com facilidade. Se a gente não começar a pensar nisso, eu acho que podemos chegar a uma crise maior. No momento, a crise é registrada apenas pela água estar com cheiro ruim, está com algas e está sendo consumida com dificuldade. Mas, se você observar bem os reservatórios, a maneira como eles estão sendo tratados e protegidos, você vê que a nossa segurança biológica é muito frágil também. Gabeira, para finalizar o episódio de hoje e para sair de uma água barrenta e suja e para talvez um lugar de paraíso, pedir para você contar como é que foi sua viagem na semana passada para o Delta do Parnaíba e também para os Lençóis Maranhenses. Se a água lá anda limpa. Eu percorri o Delta, depois fui até o coração dos Lençóis Maranhenses. É uma rota chamada Rota das Emoções, como eu disse na semana passada, mas na verdade eu chamaria de Rota dos Alísios, né? São os ventos alísios que arrumaram tudo isso. Primeiro, levaram para lá aquelas parques eólicos, há já uma grande presença do eólico lá, né? do vento movendo a economia. E também levaram o kitesurf, os europeus que fizeram a rota. Então é nessa rota que surgiu todo um mundo turístico bastante interessante e que tem um grande problema, registrado por todos, inclusive pelos estrangeiros: falta de saneamento básico. E você? O que andou noticiando aí? Eu publiquei na semana passada um dado que é muito curioso. A Venezuela, aqui, sobretudo na América Latina, durante décadas foi vista, e era verdade, como um dos maiores produtores mundiais de petróleo, integra a OPEP, e o Brasil era aquele, mais o primo pobre disso, que a Petrobras tentava, aumentava ali a produção, mas, enfim, a Venezuela tinha sido abençoada pela quantidade imensa de reservas de petróleo. Bom, deu-se que, agora em dezembro, o Brasil bateu recorde de produção de petróleo, produziu 3 milhões e 100 mil barris por dia, e isso, 67%, aliás, vindo já do pré-sal,
Isso significa o seguinte: o Brasil hoje produz 4 vezes mais petróleo que a Venezuela. Anos e anos de administrações chavistas fizeram que o grande pote de ouro da Venezuela, que é o petróleo, hoje passasse, por exemplo, de 2001 para 2019, de uma produção média de 3,5 milhões de barris por dia para 700 mil barris por dia. Você vê, só para complementar a sua notícia interessantíssima, em Pacaraima, que é a fronteira do Brasil com a Venezuela, não tem posto de gasolina. Os brasileiros vão comprar gasolina na Venezuela, que é mais barato. Está na hora de mudar isso, né? Fazer com que os venezuelanos venham comprar a gasolina no Brasil. Bem, está terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente fica por aqui. O Lauro Gabeira, eu vou repetir, está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Jornal Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Este episódio teve a captação de áudio de Maurício Belli, a edição da Carolina Moran e do Vitor Carvalho. Na terça-feira que vem, a gente volta. Tchau. Tchau.